Bom, vimos que são muitos temas ainda para a gente levar a discussão da lei. E nosso último tema, nós levantamos a questão da aplicabilidade dessa lei através da Lei 9514. E durante o intervalo nós tivemos algumas discussões aqui, e só para tentar darmos um fechamento a esse primeiro NID em Foco, a gente vai fazer cada um dos seus apontamentos sobre a efetividade dessa lei em relação à sua aplicação. Vamos lá. Amanda que levantou. Amanda levantou a questão aí. Eu acho o seguinte, o que eu entendo é que não se pode destratar um contrato de compra e venda com alienação fiduciária. Nem resolver. Então, assim, na verdade, o parágrafo 14 do artigo 67A diz o seguinte, que se aplica essa lei nos casos de leilão, que é o artigo 14? Que diz o seguinte, o leilão da alienação fiduciária pela 9.514, ele é válido. Agora, para os outros casos que fala sobre a resolução, não se aplicaria, até porque depois que você firma uma escritura de compra e venda e o compacto de alienação fiduciária, é uma escritura definitiva. Nem se você quiser rescindir, o próprio cartório de registro de imóveis não vai conseguir fazer essa verbação. Desculpa, mas só para ficar uma questão menos técnica, porque a gente pode ter pessoas leigas, né? A 9.514 diz que a resolução do contrato se fará pelo leilão e o que sobrar do valor para pagar o credor, aí sim é entregue ao adquirente. Então, quer dizer, a lei prestigiou essa forma de satisfação do adquirente e não a lei. A lei prevê que pode ser resolvido através de cessão da ação ou leilão. Que é o extremo, né? E até uma coisa interessante, que muitas vezes, depois do leilão, não tem nenhum sobejo, ou seja, não sobra nada. Muitas vezes não. Geralmente, 99% não sobra. É porque o leilão, normalmente, é por um valor menor do que o valor do débito, ou até no limite, né? Então, não sobra nada nunca, na prática. Então, muitas vezes, o comprador não recebe nada, mas ainda assim, eu entendo que não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor pelo artigo 53, não teria nenhuma abusividade nessa prática, porque se aplica a lei especial que é 9.514. A gente até viu que agora foi admitido na STJ essa semana, no dia 21, um recurso especial justamente para tratar desse tema. Eu acho que a alienação fiduciária é um tema muito obscuro dentro do judiciário. Eu acho que assim, muitos jogadores, muitos advogados não entendem profundamente essa lei e a aplicação dela. E eu acho que o STJ agora vai talvez trazer um esclarecimento que a gente precisa, né? Na verdade, vamos ver o que ele vai decidir, mas eu entendo que não se aplica subsidiariamente ao CDC. Se aplicaria somente no 914. Na verdade, até roubando aqui um pouquinho do Leandro, até pela triangulação da contratação, né? Raramente o alienante também é o financiador, normalmente é um banco. Sim. Então entra um terceiro, o incorporador já recebeu o dinheiro dele do banco, como é que ele vai devolver depois de um determinado tempo aquele valor que ele já recebeu, já gastou, já utilizou no empreendimento? Quando você faz alienação, normalmente você financia 1 milhão, mas paga 2. Então às vezes você já pagou 1 milhão, falta 1 milhão, então essa triangulação às vezes acaba não fechando, porque às vezes o incorporador teria que devolver 1,5 milhão teria que dar 1 milhão para o banco teria que devolver 1,5 milhão para o adquirente, porque os valores já não estão mais batendo. Não vai fechar. Esse jogo vai fechar. Então, eu acho, pegando aqui um ganchinho da Amanda, se é que a gente pode... Além de obscuro a alienação fiduciária, eu acho ela um instituto extremamente injusto, em algumas hipóteses. Eu tenho um caso concreto no meu escritório de uma injustiça total. Uma pessoa precisava de um determinado dinheiro, o imóvel era dela, ela foi na Caixa Econômica, pegou um empréstimo, deu como alienação fiduciária o imóvel para pagar 20% do que valia o imóvel. Ela se tornou inadimplente, o imóvel, a Caixa Econômica executou a alienação. Ela conseguiu, no intervalo entre a notificação e o leilão, todo o dinheiro. Ela conseguiu, a Caixa não quis porque já estava na propriedade dela, ela já tinha executado. Nós consignamos o valor devido, todos os juros, toda a multa, sem prejuízo nenhum para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica diz, não vou porque já executei o contrato. E eu estou perdendo em todas as instâncias
porque o tribunal está entendendo que houve o cumprimento da lei, que a formalidade da lei ela não pode ser desrespeitada. Na verdade, isso é interessante, mas já foge totalmente porque aí a relação é entre o banco e o devedor. Aqui a gente trata com a relação do incorporador com o comprador. Sim, eu só quis fazer esse gancho Sim, porque a Amanda falou da obscuridade do instituto. Além disso, hoje as incorporações imobiliárias, elas 90% é com alienação fiduciária. Então a gente meio que fica, como você falou, essa lei ela fica apenas com aplicabilidade àqueles contratos prévios antes da contratação efetiva ou da compra e venda com a alienação fiduciária, que aí aplica o Instituto da Alienação Fiduciária. Na verdade, como eu achei esse início, quando ele fala os contratos de compra e venda, promessa de cessão ou promessa de venda, promessa de cessão, ficou claro, por exemplo, que existem casos em que a incorporadora ainda não consegue fazer a venda por alienação fiduciária porque ele só tem uma promessa de permuta. Então, se eu tenho uma promessa de permuta, o máximo que eu posso fazer como incorporador é prometer ceder. E aí, esses contratos não conseguem fazer por alienação, mas eu já faço um parcelamento e aí entra exatamente nesse caso. E são muitos, porque é aquele que você quer vender logo no seu stand de venda. Porque a alienação fiduciária, ela não é tão simples, você tem que fazer a questão do engenheiro, tem muito documento. Então, isso faz com que você perca aquele comprador que vai comprar por estímulo do momento. E é uma pegadinha que acontece muito, você chegar no stand de vendas, ter champanhe estourando, e aí, mais um comprador, bate-se palma, e a pessoa vai se sentindo empolgada para comprar, e se ele nos 7 dias iniciais não se arrepende, ele já entrou na pegadinha, que vou ter que agora seguir adiante, não pensei muito bem no futuro disso, e acontece demais, existe uma grande festividade nesse momento da venda, que é exatamente o que pega esse caso. No caso, eu tenho uma opinião muito particular, porque ninguém vai para o stand de venda para comprar um imóvel. Vou lá comprar bicicleta, vou desviar e vou comprar um imóvel. Eu acho que isso também eu acho que pesa também muito essa vontade de. Eu passei, vem cá que eu passei, eu vi você na rua, você tem casa de adquirente de imóvel, vem cá no meu stand. Eu acho isso muito ainda confuso, essa colocação do arrependimento aqui. Ninguém vai no afã, simplesmente resolve de um minuto para o outro comprar um imóvel. Mas Carlota Joaquina, quando comprou o imóvel... Eu acho que pode acontecer, não é a decisão de comprar ou não comprar. Mas o que pode acontecer é a pessoa ter durante uma semana uma reflexão do tipo, eu não vou conseguir arcar com as obrigações, é melhor eu me arrepender. É melhor para o sistema que ele se arrependa. Claro, e por fora na semana. Com certeza. Ele faz aquela reflexão. Acontece muito, gente. Não só isso. Chega lá querendo comprar apartamento, começa a se deslumbrar, compra uma cobertura. Exatamente. Nossa, ele é levado pela corretora a comprar um imóvel. Com certeza. É possível são várias contas feitas que você acha que cabe. A pessoa faz assim. De 7 dias para arrependimento. Agora, a grande questão que tem aí por trás, que talvez seja até política, assim, como a gente estava falando no intervalo, você tem um contrato que dá uma total segurança jurídica para o incorporador, porque ele recebe da instituição financeira e a relação passa a ser entre financiado e financiador. Né? Credor fiduciário e devedor fiduciário. Muito bem. E aí, porque eu não tenho a BITS, eu não posso comercializar e eleger essa maneira de comercializar a minha unidade imobiliária. Então, eu recorro a uma estrutura contratual que, como a própria lei expõe claramente, ela é fadada ao fracasso. Ela não atende, essa estrutura contratual não atende aos anseios do mercado imobiliário. Então, eu fico tentando fazer gambiarras legislativas para tentar solucionar uma estrutura contratual que não atende às necessidades do mercado imobiliário. Quando eu tenho uma estrutura contratual legal que atende aos anseios do mercado imobiliário. Mas como tem muito imóvel irregular, as promessas foram feitas promessas de compra e venda, promessas de permuta, etc, eu não posso usar essa estrutura da alienação fiduciária. Na verdade... Então, talvez assim, como até teve essa discussão no evento que nós tivemos, por que se faz a diferença entre 25%
sem patrimônio de afetação e 50% com patrimônio de afetação. Só tem uma justificativa. Queremos estimular patrimônio de afetação. Então, o principal foco deveria ser, devemos estimular a alienação fiduciária, quem sabe subtraindo alguns requisitos exagerados para que você possa alienar com essa estrutura contratual. Entendeu? Talvez fosse essa a discussão interessante para o mercado. Mercado, né? Fala você. Não, porque eu entendo que quando você faz um memorial de incorporação, pelo menos aqui, você abre uma matrícula de um imóvel em construção, mas a matrícula já está aberta, você pode fazer a compra e venda disso. Depois você só vai fazer a averbação da construção com a BITSE. Então, eu não consigo entender que só posso fazer uma alienação fiduciária depois da averbação da BITSE. Eu consigo fazer a alienação fiduciária a partir do momento que eu abro a matrícula. Sem abrir a matrícula, ok, as matriculinhas. Mas a partir do momento que eu faço o memorial de incorporação, eu abro a matrícula daquelas unidades futuras. A matrícula de um imóvel que existe em construção. Eu posso comercializar isso. Eu entendo dessa forma. A não ser que eu abra a matrícula com uma promessa de permuta. Aí sim, eu não posso fazer alienação porque eu não estou vendendo, eu estou cedendo um direito. A questão não é só nem essa, porque são dois pontos. Primeiro, eu falo do Sérgio. Na maioria das vezes que as construtoras fazem essa venda, elas hipotecam o terreno. Nenhum banco vai aceitar uma aliança fiduciária com um terreno hipotecado. Isso pode acabar, apesar daquela súmula 308 da CCJ, se ela vai ser aplicada a um banco, aí já é uma outra história. Mas as relações não são necessariamente averbadas nas matrículas. Não, eu estou falando assim, a segurança que uma instituição financeira vai ter. Com a segurança dela, né? Vou fazer um financiamento de um terreno hipotecário. Não vou. Sim, mas essa aí... é a questão. o impedimento, ele é fático, ele no caso não é teórico. Fático. É uma questão até mais fática. Sim. Tem uma série de impedimentos. Exatamente, se tiver... Outro ponto. Tem que fazer definitiva, né? A fiduciária já demanda definitiva. Sim. Então teria que financiar já... Ou Mas com a construtora ou com o banco, teria que já financiar integralmente, já pagar integralmente a construtora, que muitas vezes não aceitam também. Lógico, o banco, na verdade, teria um prejuízo porque ele vai estar pagando integralmente por uma unidade que, na prática, pode não terminar, não ser construída. Vai atrasar se não tiver o BITSE. Isso. Vai executar o que é. Também tem a questão também de que é prejudicial para o consumidor fazer esse análise fiscal desde o início, porque os juros que eles vão pagar vão começar a contar desde quando eles fazer valor integral. Integral, é verdade. Essa questão Depois econômica que da pesa mais. Para o consumidor. É verdade. E só dois pontinhos para falar. A questão do exemplo que você deu, a Lei 9.514, para fazer o leilão tem que ser estipulado um contrato valor. Então deve ser por esse motivo colocar no 20%. Mas a lei autoriza a fazer pelo valor para fins de TBI. Então, a autorização maior. O leilão. Então, se a instituição financeira estabeleceu que é 20%, o ITBI estabeleceu que é 2 milhões, o valor você pode conseguir que o leilão seja feito por esse valor. Então, daria uma garantia muito maior para a sua cliente, assim, minha opinião, tá? Minha opinião só. Vou seguir sua opinião. Então, seria um outro argumento jurídico para dizer que aquele leilão não seria válido, porque ele foi feito por um preço vil, deve ser feito por um preço superior. E voltando à minha tese que eu falei, eu acho que se aplica sim o Código de Defesa do Consumidor naquilo que não conflitar com a 9.514. Então, hipoteticamente, o consumidor for exposto a uma situação vexaminosa, pode, com base no Código de Defesa do Consumidor, entrar com uma ação contra a operadora, com a instituição financeira, para cobrar. Só não se aplica naquilo que conflitar com a 9.514. Que são casos de Esses estrada, casos por já- exemplo, já não se são aplicaria porque Sim, se conflita. Bom, Isso. então nós não esgotamos, não conseguimos totalmente a discussão sobre essa lei 13.786 de 2018 e que talvez em próximos novos NIDs em foco a gente venha a tratar desse mesmo tema ou de outros temas. Mas se o que foi abordado aqui não foi sanado a sua dúvida, mande pra gente o tema que você queira colocar, que a gente vai, à medida do possível, fazendo novos encontros e levando os temas em discussão. Ok? Obrigada.